Vamos ver o que acontece com Darby. Sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque os homens dizem não à compra de apólice de seguro. Darby ingressou num pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão em seguros de vida anualmente. Ele devia sua existência à lição que aprendeu com sua desistência no negócio de mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que este país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota os havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. A crença de Napoleão Hill de que todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional Wayne Hanley Holt escrever seu livro The Joy of Failure, publicado no fim da década de 1990. Não só conta a história pessoal de Wayne sobre usar seus fracassos como degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provam que os ricos e famosos só chegaram a esse patamar por causa da aprendizagem com os seus fracassos. Pessoas como Jack Welch, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plástico pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado, e depois fracassou em Wall Street, mais de uma vez antes de ter a ideia que cresceu e fez dele um homem rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucessos. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles Chaplin, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, freon para ar-condicionado e a transmissão automática. Disse: desde os 6 anos de idade até se formar na faculdade, a pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovado em um deles, está fora. Mas um inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha, talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas em um treino. Uma aula de 50 centavos sobre persistência. Pouco depois de Darby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duro, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários.
a porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela: "O que você quer?" A criança respondeu mansamente: "Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela." "Não vou mandar nada", respondeu o tio. "Vá para casa." Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando, sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse: "Já falei para ir para casa, vá ou vai apanhar." Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Darby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões: "Minha mãe vai ter esses 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou $0,5 e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela para o espaço. Por mais de 10 minutos. Estava pensando, admirado, na chicotada que havia acabado de levar. Darby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a velocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela a senhora da situação. Essas perguntas passavam pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência incomum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no velho moinho mofado e Darby repetiu a história, que concluiu com uma pergunta: "O que acha disso?" Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio. A resposta para essa pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa. Contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder neste capítulo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um plano completo ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota. E assim, pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo o que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Darby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. Darby assinalou: "Toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar a apólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda." A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou que seu engano de ter parado a apenas 1 metro do ouro, mas disse: aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja.
E essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Darby foram comuns e simples, mas continham a resposta para seu destino na vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida. E ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas, e se você não vir os eventos de sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? É exatamente por isso que este livro foi escrito, para responder a essas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer sua resposta surgir repentinamente como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 3 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias.